Bem, pessoal, estamos de volta. A gente está então quase terminando, né, para fechar o nosso texto, né, que a gente está falando sobre o Pacto do Euro. Ficou faltando então, na aula passada a gente vê o vocabulário e também vê o vocabulário de sinônimos, né, que é inglês, ok? Então, let's see the vocabulary. Acquire, adquirir, obter. Among, entre, no meio de. At last, finalmente, enfim. Both, ambos. Breach, quebrar, romper, violar. Vimos essa palavra até em uma das questões, né? Onde você tinha que substituí-lo por um sinônimo. Budget, orçamento, plano orçamentário. Chew over, mastigar ou discutir. Chief, chefe ou principal. Coming, vindouro, próximo. Cyclically, ciclicamente, periodicamente. Deficit, déficit ou saldo negativo fiscal. Earlier, mais cedo ou antes. Enforce, executar, fazer cumprir. Fine, pode ser multa, que no caso do nosso texto foi isso que significou, né? Multa ou penalidade. Ou pode ser bem, pessoa dizer que está bem. I'm fine. Full, cheio, completo. A sigla GDP significa Produto Interno Bruto, que é o Gross Domestic Product. Growth, crescimento, desenvolvimento. Só o grow, né, seria crescer ou desenvolver. Ill-fitting, desajustado ou inconveniente. Ineffectiveness, ineficaz, algo que é ineficaz ou algo que é falho. Meeting, reunião ou encontro. Never, nunca, jamais. Remarkable, vimos também essa palavra em um dos anunciados. Extraordinário, notável. Restraint, contenção, impedimento. Seal, selar, estabelecer. Seam, costura ou linha de junção. Straight jacket, camisa de força. Threat, ameaça ou intimidação. E underline, subjacente ou oculto. Então, aí você viu, né, que eu coloquei tanto palavras que tinham no texto, como eu também coloquei palavras que tinham no enunciado, certo? Porque é importante você conhecer o vocabulário não só do texto, mas também do enunciado. Se você não entender o que o enunciado está pedindo, como é que você vai desenrolar a questão, né? Então, é importante também você dar atenção, ler direitinho, ler com calma, né? Entender bem direitinho o que o enunciado está querendo, para depois, então, você ir em busca das suas respostas, ok? Vamos, então, agora passar para o próximo vocabulário, né? Que no caso é o vocabulário inglês, onde você vai ver os sinônimos das palavras que a gente acabou de ver o significado em português, certo? Vamos, então, let's see the synonyms. Primeira palavra, acquire, get or take. Among, between, in the middle of. A diferença sutil entre o between e o among, né? Porque geralmente o between ele é usado para se referir a algo que está no meio de duas coisas, dois objetos ou duas pessoas. E o among ele é usado para se referir a quando está no meio de várias coisas. Próxima, at last, finally. Both, to, twain. Breach, rupture, violation. Budget, monetary fund, finance. Chief, main, boss. Coming, next approach. Cyclically, periodical, thermodynamics. Deficit, lack, shortfall. Earlier, before, previously. Enforce, implement, apply. Fine, alright, penalty. Full, entire, total. Growth, development, increase. Ill-fitting, unfitting, unsuitable. Ineffectiveness, impotency, powerlessness. Meeting, encounter, gathering. Never, not ever, at no time. Remarkable, extraordinary, unusual. A palavra extraordinário, né, ela é um cognato verdadeiro, certo? Bem fácil você interpretar se você vê em um texto. Mas se cair remarkable, né? Então aí você vai ter que lembrar, né, do que significa. Por isso que eu coloco sempre, né,
esse vocabulário de sinônimos em inglês. Restraint, restrict, limitation. Seam, stamp, catch. Straight jacket, restrain or restrict. Threat, menace, risk. Underline, basic, fundamental. Bem, aqui então terminamos, né, pessoal? Fechamos então agora com esse término do vocabulário de sinônimos em inglês. A gente fechou então o comentário desse texto, né, que foi um texto que foi aplicado para o CGU, certo? Cujo tema foi Unpicking the Fiscal Straight Jacket, ok? Vimos aí, né, o desenrolar das questões, né, das questões 21 até a 24. Vimos extra terminologia, vimos vocabulário de reforço, né? Vimos a tradução. E agora nesta aula a gente acabou de terminar com o vocabulário de sinônimos. Então vamos dar continuidade ao nosso curso, né? E agora a gente vai então começar um novo texto, certo? Desta feita, foi um texto que a ESAF aplicou para uma prova para o AFT, né? Auditor Fiscal do Trabalho, certo? No ano de 2010. Vamos então ver o texto, né? Acompanhe aí comigo, espero que você já tenha impresso. E vamos então desenrolar o texto, ok? Let's see the screen. Minister calls for wide flexible working rights. British government ministers are considering giving all employees the right to ask for flexible working hours from the beginning of a new job as part of plans to encourage a fundamental shift in working habits. The Work and Pensions Secretary, Yvette Cooper, says her office is working with employers and organizations such as the Federation of Small Businesses to draw up new ways of supporting men as well as women, and no parents as well as parents working more flexible hours. The current rules are limited to parents of children under 16 and carers, and Cooper wants to extend them. You want people to offer flexible working from the beginning, and we need to look again at how the legislation can support different ways of doing that, she said. There will be some areas where it's not possible to fit around particular school hours or particular things where the nature of the business makes it hard. But what you need is the cultural change for everybody to think differently. Cooper's proposals come as the government announced that fathers will be given the right to 6 months paternity leave. There will be a legal right to take the mother's place at home for the last 3 months of a 9-month maternity break. They would receive £123 a week in statutory pay. Fathers would then be entitled to take a further 3 months unpaid leave. The move was criticized by some business leaders. Bem, aí você viu o texto, né? E o texto ele está falando, né, de leis, né, da Grã-Bretanha que são relacionadas a justamente licença maternidade, licença paternidade, né? Fala aí dessa secretária, né, cujo nome é Yvette Cooper, né, de algumas medidas que ela tomou e como isso refletiu, né, nas pessoas, nos empregadores, nos empregados. Bem, então vamos agora, né, desenrolar o texto, né, por meio dos comentários das questões. Esse texto ele tem a questão 24, 25, 26 e 27, ok? 4 questões relacionadas a esse texto. Então, gente, pegue aí, né, o seu arquivo e vamos então acompanhar a primeira questão, que é a questão de número 24. Let's see the option 24. According to the text, current British laws on working timetables are designed mainly for
Segundo o texto, as leis britânicas atuais sobre os horários de trabalho são projetadas principalmente para... Então, o parágrafo que a gente vai analisar todas as questões vai ser o seguinte parágrafo. The current rules are limited to parents of children under 16 and carers, and Cooper wants to extend them. As regras atuais são limitadas a pais de crianças menores de 16 anos e encarregados da educação. E Cooper quer estendê-los. Então, vamos analisar a opção A, baseado nesse parágrafo aí que a gente acabou de ver. Option A. Women who work as secretaries for the government. As mulheres que trabalham como secretárias para o governo. Então, gente, o enunciado, né, ele quer saber, né, as leis britânicas atuais, né, sobre os horários de trabalho, elas são projetadas principalmente para que tipo de pessoas, certo? Essas leis britânicas sobre trabalho, sobre esses horários de trabalho, são projetadas. Para quem? Então, a opção A, né, ela falou que essas leis, elas são projetadas principalmente para as mulheres que trabalham como secretárias para o governo, certo? Mas como a gente observou lá no parágrafo, né, que eu destaquei para você, o parágrafo não expressa isso, né? A opção A, ela não está refletindo o que diz o texto, certo? E, portanto, ela está errada. Não é para as mulheres que trabalham como secretária de governo que essas leis, elas são principalmente direcionadas, certo? Vamos analisar agora a opção B. Let's see B. Parents of young children and teenagers, as well as care works. Os pais de crianças e adolescentes, bem como os que trabalham como cuidadores. Veja só o que diz lá no parágrafo. O parágrafo diz assim: Parents of children under 16 and carers. Ou seja, pais de crianças abaixo de 16 anos e cuidadores. Essa é a opção correta. Essa daí é a opção correta. Por quê? Porque ela está expressando exatamente o conteúdo textual, né? Apenas mudando sinônimos de palavra, certo? Quando aqui diz, né, parents of young children and teenagers, certo? Lá no parágrafo diz parents of children under 16. Ora, abaixo de 16 anos são crianças pequenas, né? São crianças young, né? Mais novas, certo? Então, das opções da A até a E, essa é a opção que é mais clara e é a opção que reflete justamente o que diz o texto. Então, o gabarito da nossa questão é essa opção aí, certo? A letra B de bola. Mas agora vamos analisar em conjunto a C, a D e a E. Let's see. The option C, D and E. A C diz assim: Men who have been in their current jobs for some time. Homens que têm estado no seu emprego atual por algum tempo. Será que as leis britânicas sobre trabalho são projetadas para esses homens, né, que têm estado no seu emprego atual por algum tempo? Não. Como vimos lá no parágrafo que eu destaquei no início, não é para eles. D. Women extending their maternity leave with unpaid work. As mulheres que estendem a licença de maternidade com trabalho não remunerado. Também não é para as mulheres que estendem a sua licença de maternidade não remunerada. Não é. Essas leis de trabalho não foram projetadas exatamente para elas, como mostra no parágrafo. Letra E. Those who want a change in the culture mentality of businesses. Aqueles que querem uma mudança na mentalidade cultural das empresas. Essa opção aí também não tem nada a ver. Então, nenhuma das três aí que eu li agora para você, né, das opções C, D e E, nenhuma delas condiz com o segmento, né, que eu mostrei para você, né, do texto, onde a gente encontrou as palavras-chave, sabe? Das palavras-chave. E também nenhum outro período, né? Nenhum outro período do texto mostra essas informações aí que tem na C, na D e na E, certo? Por isso elas estão incorretas. E o gabarito dessa questão é o gabarito B de bola, ok?
Bem, nesse momento a gente vai ver aqui o Booster Vocabulary, ok? Vamos lá. Booster Vocabulary. O verbo frasal draw up significa elaborar, redatar, aproximar. A palavra drawback, você nesse momento deve estar se lembrando que eu já chamei várias vezes a sua atenção para essa palavra em aulas passadas, em textos passados, que significa desvantagem ou inconveniência. Olha o drawback aí de novo, né? Employee, empregado, funcionário. Employer, empregador, chefe. Aí você presta atenção que você estiver lendo os textos, né? Porque a diferença na escrita é pouca, né? Você tem que prestar atenção quando está se referindo ao empregador e ao empregado. Pounds, moeda da Inglaterra. Scant, pouco, insuficiente. Vamos então agora passar para a opção de número 25. Let's see the option 25. Diz assim. With regard to paternity leave, the government has given men the right to. Com relação à licença de paternidade, o governo deu aos homens o direito de. Então, essa opção, ou melhor, essa questão, ela vai se referir à licença de paternidade, certo? Cada opção nós vamos analisar pensando na licença de paternidade. Bem, qual é a parte lá no texto que nós vamos analisar, quais os parágrafos, os segmentos que nós vamos encontrar assuntos relacionados à licença de paternidade? É o seguinte, Cooper's proposals come as the government announcing that fathers will be given the right to 6 months paternity leave. As propostas de Cooper acontecem visto que o governo anunciou que os pais terão o direito de licença de 6 meses de paternidade. E o outro segmento. There will be a legal right to take the mother's place at home for the last 3 months of a 9-month maternity break. Haverá um direito legal de tomar o lugar da mãe em casa durante os últimos 3 meses de uma pausa de licença maternidade de 9 meses. Bem, então baseado aí nesses 2 segmentos, nós vamos analisar a opção A. A opção A diz assim, Take 6 months paid leave as soon as the baby is born. Será que a licença de paternidade, né, ela dá direito ao pai de tirar a licença de 6 meses remunerados assim que o bebê nasce, assim que o bebê nascer? Então, como nós vimos aí, né, a opção A, ela não concorda com a afirmação do texto. Nós vimos lá os 2 segmentos do texto, né, e agora a gente viu a opção, certo? Então, a licença não é assim que o bebê nasce, certo? Mas nos últimos 3 meses da licença maternidade. Ou seja, a licença maternidade é de 9 meses, certo? Por isso, a opção está incorreta. A opção usou a expressão as soon as, né? Tão logo que, né? Assim que o bebê nasce. E lá no texto a gente observou que não, né? Que é nos últimos 3 meses referentes à licença da mãe, né? Então a opção aí ela está equivocada. Essa opção não é a correta. Vamos então analisar agora a B, ok? Let's see the option B. Diz assim, carry for a baby if the mother returns to work within 3 months. Cuidar do bebê se a mãe retornar ao trabalho dentro de 3 meses. Então, o que a banca fez aí agora, né? A banca, ela, citando novamente a palavra 3 months, que é 3 meses, né? Ela fez aí uma troca de palavras, para ver se você está entendendo, certo? Mas o que a opção diz não tem nada a ver com o texto, inclusive até ilógico, porque a mãe, ela não volta ao trabalho com 3 meses, né? Mas sim com 9. Então, como nós vimos lá no texto, foi falado nos últimos 3 meses de licença maternidade. Ele poderia tomar o lugar da mãe por alguma razão, certo? Então, observe que essa informação é diferente da que é citada aí na opção, certo? Cuidar do bebê, né, se a mãe retornar ao trabalho dentro de 3 meses, né? Não tem nada a ver com o que diz o texto, certo? Então, a opção B também está equivocada e está incorreta. Também não vai ser o nosso gabarito. Vamos agora passar para C, né? Vamos analisar a opção C. Let's see the C. Receive their full salary to take after the baby for free out of the first 6 months. Receber o seu salário integral para cuidar do bebê nos 3
dos primeiros 6 meses. Onde é que lá no texto fala a respeito desse salário? Bem, no seguinte segmento. They would receive 123 pounds a week in statutory pay. Eles receberiam 123 pounds por semana de salário legal. E o outro segmento. Fathers would then be entitled to take a further 3 months unpaid leave. Os pais estariam então no direito de gozar férias por mais 3 meses não remuneradas. Então, a opção C, ela também está incorreta. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, não é o salário integral, certo? Full salary, que se recebe. Mas como você viu no segmento lá que eu destaquei para você, ele recebe essa quantia especificada, né? De 123 pounds por semana, certo? E outro motivo, se for 3 meses a mais, não é remunerado, certo? Então, por isso, a questão C também está errada. Vamos agora analisar a D, né? Para ver se vai ser a D que vai nos servir, ok? Let's see the option D. Take a 3-month break, receiving payment when the baby is 6 months old. Dá uma pausa de pagamento de 3 meses a receber quando o bebê fizer 6 meses de idade. O que é que o texto diz? O texto diz, Cooper's proposals come as the government announced that fathers will be given the right to 6 months paternity leave. As propostas de Cooper acontecem visto que o governo anunciou que os pais terão o direito de licença de 6 meses de paternidade. Fathers would then be entitled to take a further 3 months unpaid leave. Os pais estariam então no direito de gozar férias por mais 3 meses, não remuneradas. Então, gente, a opção realmente ela está concordando com o texto, né? A opção de letra D de dado. Porque realmente, se o pai ele tirar mais 3 meses de licença, né? Então, ela não vai ser remunerada, certo? É unpaid, não remunerada. E o bebê, ele vai estar, então, na época, né, com 6 meses de idade, certo? Como mostrou lá na opção, né? 6 months old. Então, essa opção, ela está realmente concordando com o texto, certo? Apenas falando de uma outra forma, né? Como sempre as bancas fazem, né? Ou elas usam sinônimo de palavra, ou elas falam de uma outra forma. Mas vamos ainda analisar a opção E, né? Para a gente saber por que ela não está correta. Let's see the option E. Stay at home with the baby's mother on unpaid leave for 6 months. Ficar em casa com a mãe do bebê em licença sem vencimento por 6 meses. Então, como nós já vimos, né, a licença não remunerada, ela foi estendida por mais 3 meses, certo? E não por 6 meses. Então, por isso, né, porque ele falou aí de 6 meses, sem ser remunerada, então a questão E está incorreta, certo? A questão E não está concordando com o texto. Então, recapitulando o gabarito dessa nossa questão, gabarito letra D de dado, ok? Próxima questão é a de número 26, certo? Nessa questão 25, a gente falou sobre a licença paternidade. Nessa agora próxima, né, a gente vai falar sobre a secretária, certo? The Work and Pension Secretary, certo? A secretária de Trabalho e Previdência. Então, nós vamos ver aí qual é a parte do nosso texto que nós vamos analisar a respeito dessa secretária, ok? Let's see the screen. The Work and Pensions Secretary, Yvette Cooper, says her office is working with employers and organizations such as the Federation of Small Businesses to draw up new ways of supporting men as well as women, and no parents as well as parents, working more flexible hours. A secretária do Trabalho e Pensões, Yvette Cooper, diz que seu escritório está trabalhando com empregadores e organizações, como a Federação de Pequenas Empresas, a elaborar novas formas de apoio a tanto homens como mulheres,
bem como aos que não são pais, assim como aos pais trabalharem horas mais flexíveis. Vamos então começar a análise das opções, né? Vamos ver a primeira, option A. Has been personally attacked by company bosses who dislike her plans. Então, a secretária, né? Será que ela foi pessoalmente atacada por chefes da empresa que não gostam dos planos dela? Então, você observa o quê? No segmento que a gente leu lá do texto, né? O oposto do que diz a opção, né? Porque a opção, ela fala que a secretária ela foi atacada pelos empregadores, certo? Que não gostam dos planos dela. E o texto diz que eles estão trabalhando junto, né? Em prol do mesmo objetivo, né? Os empregadores e a secretária, certo? Ou seja, o que significa, né? Que os empregadores, eles gostam do plano dela, né? Já que eles estão trabalhando junto, certo? Eles não estão em oposição a ela, são amiguinhos, né? Então, por este motivo, a opção A, ela está incorreta, certo? Não é a opção que nós estamos procurando, né? A opção correta, ok? Vamos então agora analisar a B de bola e a D de dado juntos, ok? Let's see the option B and D. A B diz assim, believes flexible working hours are a drawback for many works. Acredita que horários de trabalho flexíveis são uma desvantagem para muitos trabalhadores. E a D. Shows scant regard for the needs of parents wanting flexible timetables. Será que a secretária ela mostra pouca consideração pelas necessidades dos pais que querem horários flexíveis, né? E será que ela acha que esses horários de trabalho flexíveis são uma desvantagem para os trabalhadores? Então, pessoal, ambas estão incorretas, né? Tanto a B como a D. Por quê? Porque elas dizem a mesma coisa quando elas falam que a secretária ela tem uma postura negativa quanto a este assunto das horas de trabalho flexíveis, certo? E isso já faz as duas serem corretas, né? Só elas dizerem isso, né? Visto que não pode haver duas opções certas, né? E elas estão dizendo praticamente a mesma coisa, né? Então, só por aí você já vê que nenhuma das duas pode ser correta. Outro motivo é que não é verdade, né? Como nós vimos lá no segmento do início, né? Antes da gente começar a analisar a opção A, você observa, né, que ela apoia esse plano dos horários flexíveis, certo? E que, inclusive, ela está trabalhando para viabilizar este plano, certo? Então, as opções aí, a B e a D, elas vão totalmente ao contrário, oposto ao que diz a mensagem textual, certo? Bem, vamos observar então a opção próxima, né, que é a opção de letra C, ok? Option C. Seeking employers cooperation for new proposed or working hours. Está buscando a cooperação dos empregadores para novas propostas sobre horário de trabalho. Será que ela está buscando a cooperação dos empregadores para novos horários de trabalho? Lá no texto diz assim, The Work and Pension Secretary, Yvette Cooper, says her office is working with employers and organizations such as the Federation of Small Businesses to draw up new ways of supporting men as well as women and non-parents as well as parents working more flexible hours. A secretária do Trabalho e Pensões, Yvette Cooper, diz que seu escritório está trabalhando com empregadores e organizações, como a Federação de Pequenas Empresas, a elaborar novas formas de apoio, a tanto homens como mulheres, bem como aos que não são pais, assim como os pais trabalharem em horários mais flexíveis. Vamos observar os sinônimos das palavras, né, que foi destacada na opção e no texto. Esse termo, Seeking Employers Cooperation, significa procura a cooperação dos trabalhadores, que é sinônimo de Working with Employers, trabalhando com os empregadores. É a mesma coisa. E esse termo, New Proposals on Working Hours, que significa novas propostas em horas de trabalho, é a mesma coisa que dizer To draw up new ways of working more flexible hours. Elaborar novas formas
de como trabalhar horários bem mais flexíveis. Então, pessoal, aí você observou que ficou bem claro, né, para você, que a opção, ela está concordando com o texto, certo? Ela usou sinônimos de palavra, ela usou outra forma de falar, né, mas ela disse a mesma coisa que o texto diz, certo? Portanto, o gabarito da nossa questão vai ser essa opção, a opção C de casa, ok? Esta é a opção correta. Mas a gente ainda tem que analisar a opção E, certo? Para saber porque que ela está incorreta. Mas a gente vai analisar só na próxima aula, ok? A gente analisa a E e damos continuidade com a questão de número 27, ok? Vejo vocês daqui a pouquinho.